sacrifício de Jesus na cruz. Hoje é um dia que nós paramos para lembrarmos o que Jesus passou na cruz do Calvário por nós. Hoje é a ceia do Senhor, ao Senhor. Nós festejamos a ressurreição, mas nós pensamos na morte, porque Ele morreu. E uma das coisas que a igreja, principal papel da igreja na terra, o principal papel da igreja na terra, diante de Deus, é a adoração, é adorar. A igreja, não importa as circunstâncias, nós cantamos isso, te louvarei, não importa as circunstâncias, não é isso? A música? Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Vamos lá? Te louvarei, te louvarei, não adorarei somente a ti. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Abre tua Bíblia. Então, por que adoração? É a expressão da noiva. A expressão da noiva é a adoração, é a veneração, é a entrega. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, no versículo 8. Por isso, você precisa adorar. Nós precisamos adorar. E a palavra do Senhor nos diz: mas Jesus respondeu. Ele respondeu para quem? Ele falou para Satanás. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Esse não foi o único momento, ou não é o único momento na Bíblia que nós vemos a responsabilidade, o direito, a posição. Porque muitas das vezes nós não entendemos o que é adoração, o que é adorar Deus. Muitas das vezes achamos que adorar Deus é cantar. Talvez você ache que adorar a Deus é cantar uma música, uma canção. E é uma forma também de adorar a Deus, uma forma de adorar a Deus. Mas não é a principal. Não é a principal. Lá no Evangelho, que todos nós conhecemos a passagem da mulher que Jesus pediu água, João capítulo 4, não é isso? Jesus chegou para ela e falou: dá-me de beber. Lembra? Você sabe da história. Vamos lá? Só um pouquinho mais à frente aí. Evangelho segundo João. É bom ler, né, irmãos? Bem-aventurado o que lê. A palavra do Senhor nos diz: bem-aventurado o que lê. Capítulo 5, eu falei que é 4, mas é o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 23, ou 24. Capítulo 5, versículo 24 e o 25.
Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras... Não, irmãos, está errado. É o 4. É o 4:23, irmãos. E eu falei os 5 e vocês não falaram nada, ficaram calados. São capítulos e versículos que a gente lê e fala o tempo todo. E aí tem momento que a gente... E aí ele diz, 23, irmãos, e 24. Capítulo 4, versículo 23, 22 e 23. E o 24, vamos ler os 3 versículos. 22. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Isso foi o que ele falou para ela, para aquela mulher. Não adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Que se referia a ele. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores porque são adoradores assim que o Pai procura. Por quê, irmãos? Porque Deus é, e é necessário que os seus adoradores lá em Romanos também nos diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, não é isso? E é o vosso culto racional. Ou seja, isso mostrando que a adoração é um estilo de vida. Vocês lembraram de alguma coisa aí? Adoração como estilo de vida? Oração como estilo de vida? Mas eu estou falando de adoração. Adoração, irmãos, é um estilo de vida, não é uma canção cantada. E o papel da igreja, da noiva de Cristo, é ser o quê? Uma noiva adoradora, uma noiva apaixonada. Uma noiva apaixonada. Uma noiva que viva para o noivo. E nós estávamos conversando essa semana, né, na casa da irmã Marlene, né, e com outros pastores, e foi assim um momento maravilhoso. E a gente falando daquelas 10 virgens. E era um culto, irmãos. Elas estavam em uma vigília. Elas estavam em uma vigília. 10 mulheres guerreiras adorando, irmãos, uma vigília. Não é isso? A parábola das 10 virgens. E elas, olha, fica ligado. Bela vigília. E naquela vigília tinha fogo e tinha azeite. Olha só. 10 delas tinham azeite. Cinco delas tinham azeite, 5 também tinham azeite. Elas esperavam o noivo. A Bíblia diz que elas estavam esperando o noivo. E aí quando deu meia-noite, alguém gritou, né? Porque vinha alguém na frente gritando: lá vem o noivo. E aí todo mundo se levantou. E aí as 5 pegaram as suas lamparinas, seus candeeiros. Nós que nascemos na roça aí, conhecemos como candeeiro. E aí acenderam e tinham azeite e fogo. Fala para o irmão que está do teu lado: você precisa ter azeite e fogo. E aí, meus queridos, aquelas 5 mulheres não tinham azeite suficiente. E elas
pediram: oh, me dá um pouquinho, dá-nos um pouquinho do teu azeite. E aí, aquelas 5 prudentes falaram: não, nós não podemos dar para vocês. Se dermos para vocês, vai faltar-nos. E aí aquelas 5 mulheres ficaram de fora, perderam de estar com o cordeiro, com o noivo. Perderam de estar com o noivo, mas era uma vigília. Porque, meus queridos, elas não estavam ligadas, elas não estavam preparadas. Aquelas 5 virgens, elas não estavam preparadas. Aquelas 5 mulheres estavam no ambiente de glória, mas não tinham a glória. Não existia um planejamento espiritual para aquele dia. Elas não se planejaram, elas não guardaram azeite. E o noivo chegou. Porque a adoração é um estilo, você vive aquilo ali. Eu costumo dizer que a adoração, ela deve sair nos nossos poros como suor. Existem aqueles ministros e existem aqueles que não são ministros. Você, talvez que nem sabe cantar, mas quando você abre o seu coração para Deus, Deus faz assim, para te ouvir. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus gosta de um coração quebrantado e contrito. Isso diz respeito à obediência. Quando o profeta foi usado por Deus para dizer: Deus não se agrada em sacrifício. Deus se agrada em um coração quebrantado e contrito. Quando o profeta estava falando para Saul, não é sacrifício, é um coração. Aquela viúva, aquela mulher que foi colocar a oferta, e aí Jesus estava olhando quem era que estava dando, né? Hoje Jesus também vê, tá? E aí Jesus estava próximo do gasofilácio e vendo o povo vir no templo entregar a oferta. E aí chegou aquela mulher e colocou uma moeda no gasofilácio. Voltou para o seu lugar. Aí chegou aquele que tinha aquela conta bancária recheada, né? Tinha uns 10 mil reais, ele depositou R$1.000. Justo, 10%, né? Depositou ali. Aí Jesus foi e falou: sabe qual foi a maior oferta aqui, hoje? Foi daquela mulher. Porque ela deu a única moeda que ela tinha. Essa foi a maior oferta. Vocês que tinham e que têm uma conta bancária recheada e deram isso aqui, porque Deus estava olhando para o coração. Deus estava provando a intenção do coração. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, irmãos? Quando nós temos uma nota de 10 no bolso e uma nota de 20, e aí vamos dar de oferta, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, né, irmãos? Qual é que a gente vai dar para Deus, né? Porque Deus, Ele olha o nosso coração. E o adorador, meus queridos, eu dei uma passeada na Bíblia assim, e eu fiquei olhando a vida dos adoradores, como eles se comportaram para que eles levassem nome de adorador.
como eles viveram, o que eles fizeram, como se comportaram. E aí eu fui logo na vida do cara que teve o coração segundo o coração de Deus. Quem foi ele? Hein, irmãos? Davi. E aí eu fiquei observando. Adorador é igreja. Adorador é igreja. Se você é adorador, você é a igreja. E aí eu observando a vida de Davi. Eu acho que todos vocês aqui já observaram a vida de Davi. Se não observaram, deve observar, porque ele é um adorador de primeira. Ele foi um adorador de primeira. 1 Samuel capítulo 16. Abre comigo, rapidinho. Primeiro livro, né? Do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 16. Fica no Primeiro Testamento, né, irmãos? Capítulo 16, no versículo 11. Josué, Juízes, Ruth, né? Aí vem 1 Samuel, 2 Samuel. E Samuel disse, capítulo 16, versículo 11. E Samuel disse a Jessé: estes são todos os rapazes? E este disse: falta ainda um menor, que agora está apacentando as ovelhas. E Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, porque nós não sentaremos até que ele venha aqui. E ele mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de bom aspecto. Era bonito. Então o Senhor disse. Aí Deus disse para Samuel: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Samuel se levantou e foi para Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau, enviado pelo Senhor, o atormentava. E os servos de Saul lhe disseram: eis que um espírito mau, enviado, tido por Deus, te atormenta. Diz, portanto, Senhor nosso, aos teus servos que busquem um homem que saiba tocar harpa, e que o espírito maligno da parte do Senhor vos atacar, ele tocará com a sua mão, então te sentirás bem. Saul disse aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei-mo. Versículo 18. Então um dos jovens respondeu e disse: eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Ele é forte e homem de guerra, prudente em palavras e de belo aspecto. E o Senhor está com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé e mandou dizer: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas.
Então Jessé tomou um jumento carregado de pão e um molho de vinho e um cabrito, e enviou isto a Saul pela mão de Davi, seu filho. Davi veio a Saul, que se agradou muito dele e o fez o seu escudeiro. E Saul mandou dizer a Jessé: eu te peço que Davi fique comigo, porque ele me agrada. E quando o espírito da parte, o demônio lá que Deus permitiu que entrasse nele, atacasse Saul, Davi tocava a harpa, tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Vai para os ministros que ministram. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é que o Davi, ele não era apenas um tocador, ele não era apenas um guerreiro, que todos nós sabemos da história, que ele conta logo aqui, no capítulo 17, ele conta que ele tomava as ovelhas dos animais, das feras que vinham matar as ovelhas. Ele entrava em guerra, em batalha com aqueles animais ferozes, para que não atacasse os animais, as ovelhas do seu pai. Então ele não era apenas um guerreiro, ele era adorador, irmãos. Primeiro, antes dele ser um guerreiro, ele era um adorador. Antes dele ser bonitinho, ele era adorador. Antes dele ser qualquer coisa, filho de Jessé, ele era um adorador. Então nós, antes de sermos qualquer coisa, precisamos ser adoradores. É o primeiro ponto. Porque tu sabe o que é que um adorador faz? Tu sabe qual é a função de um adorador? A função de um adorador é honrá-lo. A função de um adorador é curvar-se, é reverenciar-se, ou referenciar. É adorar sem reserva nenhuma. E diante de Deus, o negócio é diferente, irmãos. Por quê? Porque você pode prostrar diante de um homem, reverenciá-lo, e ele não vai saber qual é a intenção do teu coração. Mas se você faz isso diante de Deus, Ele olha para o teu coração. Porque Deus, Ele não olha como você olha, Deus não vê como você vê, com os olhos. Ele olha para o coração, Ele vê qual é a intenção do coração. E isso diz respeito ao seu dia a dia, à sua vida. Por que é um estilo de vida? A Bíblia nos conta a história, vamos lá, é Atos dos Apóstolos. Hoje é muito corrido. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E todos nós conhecemos a história de Paulo e Silas. Capítulo 16, no versículo 25. Atos dos Apóstolos 16, versículo 25. Palavras cantadas, gritadas por sepulcro caiado, elas não fazem efeito. Não fique pensando que faz efeito, porque a Bíblia nos conta
que o povo de Israel estavam vivendo um tempo assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. A Bíblia diz que o povo de Israel clamavam, gritavam, e Deus falou assim: olha, o coração deles está longe de mim. Por volta, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão grande, tão intenso, que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas foram abertas e as correntes de todos se soltaram. Parece historinha para boi dormir, mas aqui aconteceu mesmo, tá? É Bíblia. Foi por causa da oração forte que eles fizeram, irmãos? Hein? Apenas? Foi por causa daquela música bonita que eles cantaram? Não foi apenas isso. Foi a intenção do coração deles. Por isso que nós precisamos estar atentos, irmãos, para o que nós oferecemos para Deus, o que damos para Deus. Porque nós entendemos que para adorarmos a Deus, nós primeiro precisamos estar com Ele. Se alguém está em mim, algo só pode acontecer se Cristo estiver, irmãos, em nós. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que algo sobrenatural só pode acontecer através da minha vida e da sua vida, se Cristo estiver em nós. Então não é uma simples palavra, uma simples oração. Por que a Bíblia diz que a oração do ímpio é abominação a Deus? Por quê? Por causa da intenção do coração. Sabe? A oração com ostentação, o louvor com ostentação. Então nós temos que ter cuidado com o que nós vivemos, como vivemos no nosso dia a dia. Porque isso é adoração a Deus. Não é apenas o que você canta. Não é. Imagine os mudos e surdos. Imagine que serve a Deus. Imagine se eles dependessem do que sai da boca deles para adorar a Deus. Não adorariam a Deus se fosse apenas palavras. Mas é a intenção do coração do homem, o que toca no coração de Deus, o que traz, o que faz a diferença. Quando nós observamos Neemias, que todos vocês conhecem a história de Neemias, não tem como falar, irmãos, de adoração e não falar também de libertação. Não tem como um adorador viver, ser adorador, se ele também não for liberto. Se ele saiu do mundo, mas o mundo ainda está nele, não tem como. E algumas coisas precisam mudar na nossa vida. Algumas coisas precisam mudar na nossa vida para que aconteça o sobrenatural de Deus, para que nós venhamos romper. Algumas mudanças nós precisamos fazer. A Bíblia nos fala lá no livro de Neemias. Eu vou te dar só o capítulo, que é o capítulo 9, que nos fala da mudança, do arrependimento daquele povo. Vocês sabem da história de Neemias. Todos vocês sabem da história de Neemias. Lê o livro todo porque é pequeno. A Bíblia nos diz que aquele povo estavam misturados.
Eles estavam misturados. Eles tinham casado com o povo da terra, ou seja, santo com casamento de santo com profano. Casamento de santo com profano. E aí, meus queridos, quando veio a reforma para Israel, quando veio o poder de Deus sobre eles, Neemias falou: olha, Esdra, a mesma coisa. Vocês vão ter que despedir as mulheres e os filhos, porque vocês não podem se misturar. E aí houve algo sobrenatural, porque eles se dispuseram a despedir as mulheres e os filhos que eles tinham. Uma mistura terrível. Ali nos mostra que qualquer ligação que a igreja tiver com o mundo, ela vai ficar presa. Ela vai ficar presa. Qualquer ligação que alguém tenha diretamente com o mundo, ele vai ficar preso. Eu sempre conto a história do animal amarrado no poste. Deixa a corda longa e ele só come até onde a corda alcança. Animal amarrado no poste, até onde a corda alcança. Aí você bota à noite, quando amanhece o dia, fica um palmo de capim da boca do animal e ele não consegue comer. Não consegue romper. E assim são algumas pessoas, irmãos, nos dias de hoje. Elas não conseguem romper, porque elas estão com o pé, como diz a minha sogra, é noiva de Cristo, mas é amante de Satanás. É noiva de Cristo e amante de Satanás. Não rompe. Entende? É noiva de Cristo, mas é amante do diabo também. Eu falei das virgens, lembram? 5 eram prudentes e 5 eram loucas, imprudentes. Estavam todas no mesmo lugar. Estavam todas reunidas no mesmo lugar, esperando quem? O noivo. Mas elas tinham a cara de pau de estar sem um azeite. Não entendi? Você entende? Como é que elas estavam esperando o noivo, mas elas não tinham nem um fogo e nem um azeite? Como assim? Iam para onde? Elas iam para onde? Onde elas iam chegar? Sem um fogo e sem um azeite? Sem um principal? A noiva também é assim. A noiva não vai longe sem um fogo e sem um azeite. Amém? Você está entendendo? Não vai longe. Adore. Adore quando tiver com fome. Adore quando tiver de barriga cheia. Adore na alegria, na dor. Adore em todo tempo. Você é a noiva. Você é a noiva. Nós somos a noiva. Adore em todo tempo. Talvez está precisando parar de murmurar, de reclamar. Se você está em Cristo e Cristo está em você, que às vezes não é questão de boca para fora, irmãos. Não é uma questão de boca para fora. Como eu acabei de falar, é uma questão de coração, de interior, de intenção. Eu não sei qual é a tua intenção, mas Deus sabe. A Bíblia diz que comamos o que bebamos, tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor. Que você coma o que você bebe. Que você coma o que você bebe.
tem que louvar a Deus, tem que adorar a Deus. É um mandamento. Adorar a Deus sobre todas as coisas. Só que isso não é uma questão, é uma questão prática. Adorar a Deus sobre todas as coisas é uma questão prática, irmãos. Primeiro que a gente vê Deus lá no céu e nós aqui na terra. Sabe, a gente percebe que hoje em dia as pessoas, por saberem que Deus é misericordioso, é bom, é maravilhoso, por saberem que Deus perdoa todo tipo e espécie de pecado, elas também se sentem sente a facilidade de pecar, de cometer o erro, ou se sente no direito de errar, porque tem um Pai misericordioso. É tudo que fazemos, o que vamos fazer, precisa ser para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo. Adorador